Bem-vindo, bem-vinda, peregrino, peregrina que acompanha o canal aqui. Eu tenho um bate-papo com vocês sobre um recado que o Acácio me passou. O Acácio mandou um vídeo para alertar algumas coisas que estão acontecendo. Acácio é o presidente da associação Passo a Passo, que fica na Espanha, que é a pessoa que comanda o SOS Peregrino, que trata com a gente há mais de 20 anos sobre o Caminho de Santiago e que faz parte dessa rede de suporte a nós brasileiros e aos associados que a gente acompanha no Caminho de Santiago. O que acontece? Acaso passou um vídeo, eu quero reagir a esse vídeo com vocês e a gente comentar sobre a importância da gente seguir as regras de imigração, tá? É uma coisa que está sendo mais pedida. Eu tenho que falar para você que os peregrinos têm uma certa facilidade em entrar, mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter, tá? O peregrino brasileiro, quando ele vai munido de toda a documentação, ele não tem problema nenhum na entrada lá. Essa reportagem diz sobre a forma como está sendo feita talvez uma vistoria com mais atenção a todos os viajantes que estão chegando e tem aumentado o número de pessoas que são barradas na Europa, tá? É claro que se você segue o material correto para a entrada na Europa, você realmente não tem problema nenhum com isso, mas tem aumentado isso, quer dizer o quê? Que estão de olho um pouco mais aberto. Então, entre outras coisas, de saberem o que você está indo fazer lá e saber onde você está hospedado são coisas importantes. Não é porque não te pedem nada na imigração que a regra está desfeita em cima disso. Então, passaporte, o seguro obrigatório, passagem de volta, né, hospedagens lá. Ah, mas eu sou peregrino e não preciso ter comprovante de hospedagem. Mais ou menos, porque hoje em dia não se chega mais no início do caminho sem hospedagem, já não é uma coisa aconselhável, e você pode ser indagado de muitas outras coisas se você tiver isso faltando. Não vale muito mais essa regra, e o seguro morreu de velho. Se você está indo a Saint-Jean, Pamplona, ou você está indo ao caminho português, primeiras 2 ou 3 hospedagens, por segurança do peregrino, segurança de tranquilidade de chegada lá, sem dizer sobre imigração, já é aconselhado. Então, pela regra, se você não tem todas, porque você está no Caminho de Santiago, você alterna locais depois com uma liberdade maior, pelo menos as 3 primeiras são realmente importantes. E aqui ele fala sobre um ocorrido, ele está fazendo um recorte de uma pessoa para dar o exemplo para a gente, e eu quero ir pausando esse vídeo para conversar com vocês sobre isso, porque tem peregrinos que estão fazendo essa saída para a Europa com uma condição parecida, tá? Então, tem que ser com algumas regras para a entrada na Europa quando você não está indo com hospedagens para lá. Então, atenção nisso aqui, vamos passar e ir pausando para conversar quando for necessário. Nesta semana, você viu aqui no SBT Brasil que o número de brasileiros barrados ao tentar entrar em Portugal disparou mais de 700% em 2024. Dá uma olhada, gente, 700% disparou em 2024, e quando a gente fala de Portugal, a gente está falando, então, com os brasileiros que estão indo para o caminho português, tá? São condições de entrada diferentes, mas a gente está falando de brasileiros que são barrados. Se barra brasileira, porque estão pedindo mais documentação. Pedindo mais documentação, eles vão pedir para peregrino e vão pedir para não peregrino, tá? O importante é que a gente esteja realmente de acordo com as regras de entrada. O maior rigor no controle das fronteiras, que acaba com um alto número de deportações, é uma realidade também em outros países europeus, como mostra de Paris a repórter Denise Odorici. Vitor veio para a França assim que recebeu a notícia que o irmão mais novo tinha sido barrado na imigração. Guilherme Diniz Gonçalves, de 21 anos, viajou do Maranhão para a Alemanha a convite da tia, que mora no país europeu. O voo tinha conexão em Paris, onde ele acabou detido pelos agentes da fronteira. O único problema era que a carta que a minha tia tinha enviado para ele tinha sido esquecida de ser assinada, e ele não, como ele não tinha muita experiência com viagem, ele não desconfiou que isso poderia trazer um grande problema para ele. Aí que eu falo para vocês, quando vocês não estão indo com as reservas e está indo para casa de algum amigo, seja em qualquer lugar, tem algumas regras a serem cumpridas, que é a regra da carta convite. A carta da associação é uma carta recomendação, que é uma carta que coloca a associação como corresponsável na segurança e no auxílio a você.
se gosta muito disso, porque a nossa carta vai assinada para o peregrino, mas isso não é uma carta convite. O que a gente emite é uma carta para dar uma segurança maior e colocar em contato qualquer necessidade que houver a imigração junto com a Associação da Espanha. Tá? Mas quando você está em uma casa de amigos, você precisa de um documento adicional, que é a carta convite assinada por esse seu amigo. Então, não é porque você tem onde ficar na casa de um amigo que o teu processo seria mais fácil. Na verdade, isso é um pouco o contrário. Tá? Isso que aconteceu aqui ilustra bem para a gente. A pessoa fala assim, estou indo para lá para o caminho de Santiago, vou passar 3 dias na casa de um amigo, depois estou indo para o caminho de Santiago, então não estou precisando de reserva nenhuma. É aí que talvez você se engane. Tá? É muito melhor você escrever para o teu amigo, para a tua amiga, para o familiar lá, pedindo sim uma carta convite certinha, mas nem por isso eu aconselho você a entrar na Europa sem a tua credencial do peregrino, pelo menos, porque eles querem saber o que você está indo fazer lá. Tá? A imigração, o que está acontecendo com a imigração, sempre eles querem saber o motivo da viagem. Se você está congruente com a sua peregrinação, não vai ter problema nenhum. Isso quer dizer que você está com documentação, você está com algum tipo de reserva, você está com preparação, você está com mochila de peregrino. Tá? Então é importante essa parte, você está congruente com o que você está indo fazer lá. Vamos continuar aqui. Victor, que mora na Alemanha há 9 anos, conta que essa era a primeira viagem de Guilherme à Europa. O plano do rapaz era passar 3 meses com a família e estudar alemão. Mas ele acabou sendo mandado para um centro de acolhimento de viajantes não autorizados a entrar em território francês, perto do aeroporto Charles de Gaulle, na região de Paris. O jovem está sem o passaporte, o telefone celular e a bagagem. Ele está misturado com várias outras pessoas que, por exemplo, cometeram crimes. Por exemplo, pessoas que cometeram crimes de falsidade ideológica, que entraram com passaporte falso e outros crimes que ele nem consegue imaginar. O número de brasileiros barrados na imigração francesa subiu 82,5% em 2024, o que colocou o país em 9º lugar no ranking de nacionalidades repatriadas pelas autoridades da França. Argélia, Geórgia e Marrocos são os 3 primeiros colocados da lista. Vamos colocar uma coisa, quando ele coloca detido aqui, simplesmente é um impedimento inicial de entrada. Não podemos ficar alarmados com isso dessa forma, mas o Acácio está reparando alguma movimentação sobre isso lá. O Acácio vive na Espanha e lida com isso há muito tempo. Então, quando ele pede para a gente ter uma atenção maior nisso, a nossa posição de associação é falar exatamente o que a gente sempre falou, mas agora voltar, que a gente está em começo de temporada, falar muito cuidado com a organização da documentação de vocês, a organização da viagem de vocês. A viagem cara, ela é a viagem que não dá certo, tá? Por algum errinho que você possa fazer. É por isso que a gente, na associação, a gente trabalha muito com os checklists, inclusive o checklist de associado, o checklist do pessoal da mentoria, que são checklists digitais, que tem todo esse material para você não esquecer disso. Tá? Lembrar que o seguro... Qualquer coisa que falem para você sobre o seguro de entrada na Europa, o seguro de entrada ele é obrigatório. Se ele for pedido, você não pode comprar esse seguro dentro do aeroporto. Tá? Você não entra no país sem esse seguro. Isso é regra da comunidade Schengen. Tá? Não importa o que possam falar, alguém não pediu, é proibido você entrar. E a questão é a seguinte... se você acaba passando por uma situação dessa, ela é tão constrangedora, mas, na verdade, quando você sabe, todas as pessoas que viajam ao Caminho de Santiago e têm contato com a associação, elas têm essa informação. Então, você vê que a gente bate sempre na tecla muito forte de você estar com tudo de forma muito correta. Isso fez com que, nesses 20 anos que a gente trata de Caminho de Santiago, um pouco menos como associação ligada a essa parte mais de segurança que a gente faz, a gente nunca teve um problema de um peregrino. A gente já teve peregrinos que o contato com a Associação Espanhola foi feito lá, através da imigração, mas a gente nunca teve um problema de um peregrino ter sido barrado, se passou pela gente, porque a nossa qualidade, e eu estou aqui fazendo exatamente isso, a nossa qualidade de informação a respeito disso, ela é sequencial e muito intensa. Você vê que muitos canais falam como é lindo o Caminho de Santiago, a gente já sabe disso, mas o que a gente quer aqui é que você possa ver com seus olhos o Caminho de Santiago. Então, a gente vem falar sobre as partes chatas de caminho para que o seu caminho seja um caminho mais legal. A França foi o país europeu que deportou o maior número de pessoas em 2024, um reflexo do endurecimento das políticas de imigração. Esse fenômeno é visto não só aqui, mas em praticamente todos os países do bloco. Endurecimento nas regras de
imigração. Então, isso está mudando um pouco, a gente vê muito isso na televisão, é por isso que a gente reforça para vocês estarem de acordo com todas as regras da comunidade Schengen. Isso tem no nosso site. Abaixo aqui tem os links de acesso ao site da associação para que você tire mais dúvidas. A gente tem grupos de WhatsApp que se conversam sobre isso, a gente está sempre atento, sempre fazendo reuniões sobre esse assunto. Então, existe um endurecimento lá. Então, é uma época mais do que importante da gente não deixar nada escapar esses poucos mais importantes documentos que a gente leva. O que eu vejo mais nos grupos é, eu olhei, o guarda olhou para minha cara, já me carimbou e já foi direto lá. Tá? Quando os guardas de imigração estão olhando para a gente, eles estão tirando informações. Chega gente de mochila já, de material de peregrino, cheio de documento na mão, o cara já sabe que você está ok lá, que você está para mostrar as coisas. Ele pode fazer uma análise mais superficial e falar, está ok com isso aqui. Tá? Mas isso é uma pessoa que passa uma forma de admissão mais tranquila. Você não pode contar com isso como regra. Eu já ouvi de pessoas não ligadas à associação, a gente nem associa peregrinos que falam assim, estou indo viajar sem passagem de volta, estou indo viajar sem seguro saúde, dá para passar lá, depois eu vejo. A gente não associa, a gente cancela a associação de uma pessoa assim, porque nós somos responsáveis por assinar uma carta de recomendação e a Associação da Espanha também está responsável por essa pessoa lá. Então, esse peregrino que tem o SOS sem um seguro saúde lá, ele causa muito problema para ele mesmo, para a rede de suporte, para a família no Brasil. Então, são condições nossas de falar assim, quer viajar a caminho de Santiago, com tudo correto, a parte de lei, ou nada feito, a gente não tem o que falar para esse peregrino. Não importa a bota que você vá, a mochila que você vá, se você vai comer bem ou comer mal lá, isso é o teu caminho de Santiago. Mas a parte de lei, se ela não for cumprida, nós da associação informamos que nenhum tipo de suporte da associação vai sobrepor qualquer tipo de documento que seja exigido por lei na Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália, qualquer país, seja o país que você faz a tua imigração para ir para o caminho de Santiago. Vamos seguir aqui. O número de expulsões na União Europeia como um todo aumentou 24% no ano passado em relação a 2023. De acordo com a Agência de Estatísticas da Comissão Europeia, a Espanha é o segundo país com maior número de ordens de expulsão de não-europeus. Em terceiro lugar, vem a Alemanha. Até pouco tempo atrás, considerado um lugar com mais facilidades para a entrada de viajantes vindos do Brasil, Portugal acompanha o movimento dos vizinhos. O número de brasileiros barrados no país aumentou em 721% no ano passado, resultando num total de 1.470 pessoas. Vocês entenderam o tamanho, ou você entendeu o tamanho da mudança que tem no endurecimento? Então, as pessoas que foram barradas é que tinham coisas erradas com a documentação, motivo de viagem, dinheiro, qualquer coisa. O que eles querem sempre é evitar a imigração ilegal para quem vai ficar lá, né? Então, a gente falou de 2023, de 179 para 1.470 brasileiros em Portugal. Tá? Nenhum desses foi de conhecimento nosso ou pessoas ligadas à associação. Tá? Mesmo porque é o que eu falei antes agora, a gente não tem essa preocupação porque batemos muito nessa tecla. E longe de alarmar esse tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui, o Acácio mandou esse vídeo para a gente ilustrar isso e falou, Guilherme, fale mais sério sobre isso. Por quê? Porque ele também não quer problema, a gente sabe que é o sonho de um caminho de Santiago para todo mundo, né? Mas eu acho muito saudável a gente alarmar o peregrino e falar assim, não tente fazer nada que não seja o correto quando você vai entrar na Europa. Porque a questão sua não é entrar na Europa, você quer fazer o caminho de Santiago. E isso não funcionando é muito chato, é muito complicado. Tá? Vamos seguir um pouquinho. Ou 4 por dia. O relatório anual de segurança interna, divulgado pelo governo português, diz que a principal razão é a ausência de motivos que justifiquem a entrada, além de falta de visto ou ausência de documento de viagem. Vocês entenderam? O que ele fala aí? Ausência de motivação da viagem. Está vindo fazer o que aqui? É o que eles querem saber na imigração, é isso que a gente está indo fazer lá. É por isso que os peregrinos, eles acabam tendo uma maior tranquilidade. É lógico, tem peregrinos que quer pedido tudo lá, tudo. Eu já entreguei muita documentação, já tive que abrir Facebook dentro do aeroporto, porque eu tinha uma frequência de ida para a Espanha, porque a gente sempre do caminho de Santiago, né?
Mas o que eu digo assim, pela sorte ou pela não sorte lá, se você tiver com tudo tranquilo, você não vai ter problema nenhum, como a gente nunca viu ter, mas se você tiver com alguma coisa que não seja correta, se você tiver com algum documento, meu passaporte está quase vencendo, ele vai abrir teu passaporte, lá você não entra. Estou sem o seguro obrigatório. Se ele pedir o seu seguro lá, não tem nem o que você fazer. Passagem de volta, se você não tiver passagem de volta, você não tem nem o que falar para ele lá. Tá? Tem tanto programa de televisão sobre imigrações e tal, então a gente vê isso aí, que o guarda de imigração está fazendo o trabalho dele só. Ele não deixa ou não deixa alguém por gosto próprio entrar. O que ele está fazendo é um trabalho de imigração, seguindo regras muito certinhas lá. É lógico que, em última instância, a impressão da autoridade, ela vale como lei, como é a polícia aqui, e aí você é enviado a um outro oficial para ver a documentação correta e tal, e não tendo problema, você entra. Mas para evitar o desconforto, se você achar que alguma coisa não está certa, você viajar, passar uma noite no avião viajando um dia inteiro, 10 horas, falando assim, vou arriscar alguma coisa, não vale a pena, é muito caro você arriscar qualquer coisa e não seguir o que a comunidade pede. Tá? É por isso, as pessoas, 1.400 pessoas que não entraram lá, eu vou dizer que estavam com boas intenções de entrar, visitar e voltar, mas alguma coisa faltou e foi retirado. Vitor percebe que atualmente está bem mais difícil cruzar fronteiras, mesmo para quem vem com toda a documentação em ordem. Eu já trouxe pessoas de lá do Brasil para cá para me visitar aqui na Europa e nenhuma delas passou por uma situação parecida como essa. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa sendo detida por conta de uma carta convite. Tudo bem que a carta convite precisa da assinatura, mas eu nunca imaginei que o meu irmão ia ser detido num centro de detenção, junto com outros criminosos. Nunca imaginei isso. Uma pausa aqui, vamos lembrar que ele está falando aqui sobre estadia na casa dele, a carta convite de estadia, que é uma outra coisa. Tá? Então, isso vale o recado para quem está indo para casa de amigos, como eu já falei, para não deixar isso acontecer, veja a regra certinha, assinatura de carta, datas e tal, de quem está te recebendo. É sempre mais seguro as hospedagens pagas e hospedagens de locais de viagem, isso é sabido mesmo. Então, não deixem de chegar lá. Estou indo para Pamplona ou Saint-Jean e vou dormir uma noite em Madrid, mas não sei onde. Não faz sentido você chegar numa cidade como Madrid. É como você chegar, imagina você desembarca em São Paulo, no Recife, no Rio de Janeiro, e alguém pergunta, onde você vai ficar aqui? Hoje eu não sei, mas amanhã eu estou indo para tal lugar. Você entende? Isso levanta uma antena da autoridade. É isso que não deve dar esse cansaço lá. Tá? Vamos dar finalzinho aqui do vídeo? Depois de passar por uma audiência neste sábado, o Guilherme foi liberado pelas autoridades francesas e ganhou a permissão de embarcar para a Alemanha junto com o irmão, o Vitor, que a gente acabou de ver na reportagem. Sobre o aumento de brasileiros barrados, o Itamaraty disse que não comenta a política migratória soberana de cada país. Certíssimo, o Itamaraty, cada país sabe o que quer recebendo pessoas lá, e cada país coloca as suas metas. Então, deixa eu só... Então, o que acontece? Fazendo as coisas da forma certa, o pessoal que passa pela mentoria nunca teve problema, porque a gente fala sobre documentação, a gente tem reuniões e tal. Então, dá uma acessada no site, vê sobre a mentoria de Caminho de Santiago, que não é a aulinha de Caminho de Santiago, é um suporte para a montagem da tua viagem lá, economiza muito tempo, muito dinheiro com isso. Veja sobre os associados, que é o suporte, que a gente também tem reuniões para associados, que é o suporte que a associação dá com SOS Peregrino, com tag de identificação para você não ter problema nenhum dentro da Espanha quando você precisar contactar a associação de lá que faz esse suporte, essa rede de apoio lá. Tá? Então, nesse começo de temporada, no meio ou final de temporada, em qualquer época, esse é o trabalho que a gente faz como associação. Não entenda isso como alarmar, entenda isso que se você tem os documentos, você não precisa ter alarme nenhum nisso. Mas a gente precisa falar dessa forma porque tem gente que esquece ou deixa para a última hora algumas coisas ou até repara, meu passaporte está quase vencendo. Então, o passaporte é uma coisa que tem que ter muita atenção para Caminho de Santiago, porque é uma viagem um pouquinho mais longa. Então, e uma viagem com estrutura você monta de uma forma diferente, não é você adiar só, você adia por motivos diferentes, saúde, alguma coisa assim. Então, algumas pessoas, quando vão trocar passagem de época, por exemplo, estou indo em abril, vou trocar para julho. Não, julho é muito calor, geralmente a pessoa muda para outubro. Então, a gente fala, passaporte, tenha muita atenção com a data de vencimento, porque quando você troca a tua viagem, você acaba andando muitos meses à frente, você não troca uma semana para trás ou para frente a viagem de Caminho de Santiago, é só quando alguma coisa dá errada. Então, super atenção com isso, os links abaixo aqui.
uma forma de alarme que a gente tem que dar para que as pessoas estejam certas para isso. Então, a gente está falando sobre sua documentação, que é a obrigação sua estar tratando, e essa documentação entre você e as leis do Brasil e dos outros países. Então, o que a gente faz é auxiliar com essa informação, e sempre que tiver dúvidas nos grupos de WhatsApp, que são mais de 2.500 peregrinos que a gente trata informação diária, dentro de grupos de WhatsApp, dentro do mailing list nosso e dentro do site, você tem como se inscrever nesse mailing para receber informação. Existe, por falar em checklist, onde tem toda a documentação, no site lá tem para download, já está com uma janelinha em frente ao site lá, um download de um e-book nosso, da associação, que tem nas últimas páginas um checklist bem interessante, que pode te ajudar bastante. Aí ele é um checklist analógico, não é o checklist dos associados nem do pessoal da mentoria, mas ele já ajuda bastante você ter uma ideia de tudo que você precisa para o teu caminho de Santiago. Tá? Muita atenção com isso. Esse foi um recado que é mais do Acácio do que nosso, mas ele falou, Guilherme, frisa isso aqui, porque não tem coisa mais triste, eu acho, do que uma associação ou pessoas que gostam do caminho de Santiago verem algum peregrino tendo problema com isso. Tá? Fazendo certinho, nenhum problema vai ter. Um grande abraço.